Momento do Discipulado. O cristão verdadeiro se identifica, cuida e sofre pelo discípulo. São algumas características em que se manifestam as virtudes cristãs ou o verdadeiro cristianismo, o amor de Deus, o fruto do Espírito para com alguém, uma pessoa. O cristão verdadeiro quer fazer discípulo, ele nunca quer ser um crente sozinho. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está sendo um crente do eu sozinho, então tome cuidado. A ordem prioritária de Jesus é ir fazer discípulos. Para fazer discípulo, primeiro tem que evangelizar. Evangelizar e discipular quem aceita a sua palavra em comissão do Senhor. Você vai e evangeliza, você vai e fala. Há muitos cristãos que estão gostando de orar pelas pessoas, mas eles não vão falar. Pode ser coisa boa orar, mas não é cumprir a ordem do Senhor. Tem que ir e falar com a pessoa e não só falar. Eu conheço pessoas que gostam de falar do Evangelho porque eles falam, são falantes o tempo todo falando, então também falam do Evangelho. Também. E eles falam, mas nem observam a reação da pessoa, largam para lá e falam porque eles querem falar. Se acharem uma pessoa que quer ouvir, eles ficam felizes. Os falantes são assim. Mas eles não observam o resultado da fala. Se a pessoa se interessar, eles não acompanham, largam para lá, não visitam, não continuam. Isso é ruim. Trabalho pela metade e que fica todo perdido. Se não houver continuidade, o trabalho é todo perdido. O Senhor mandou a gente ir, pregar o Evangelho e discipular. Quando a gente se identifica com a pessoa que nos atende, nos reconhece, nos ouve, então o amor de Deus em nós vai se manifestar dessa maneira, em a gente querer conhecer aquela pessoa mais e se interessar pela vida íntima dela, familiar, profissional, a gente se interessa, se identifica com aquela vida e a gente quer ver Deus agindo naquela vida. Com o que nós sabemos, o que vimos, experimentamos, e a gente não pode inventar nada, nós ajudamos aquela pessoa orientando no caminho do Senhor, porque a gente amou aquela pessoa, se identificou com ela, e então a gente começa a cuidar daquela pessoa, disponibilizar um tempo para estar frequentemente com aquela pessoa. E também, através do celular, das redes sociais, a gente vai manter contato direto com aquela pessoa. Isto é o trabalho do amor cristão, que deveria ser de todo cristão, porque todo cristão deveria estar empenhado em trazer alguém para o reino de Deus, em fazer discípulos. Você se identifica com aquela pessoa, mostra amor, você vai até aquela pessoa. Eu costumo dizer que quando a gente evangeliza e uma pessoa toma a decisão pelo Senhor, nas primeiras semanas é todo dia que tem que estar em contato com aquela pessoa. Se a gente não puder estar em contato pessoalmente, presencialmente, a gente mantém um contato através da rede social, telefone e uma mensagem para mostrar interesse, mas logo que possível, no dia seguinte, esteja com aquela pessoa. Procure frequentemente, nas primeiras semanas, se possível, todo dia esteja com aquela pessoa. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Nenhuma delas é mais importante do que obedecer o Senhor e fazer discípulos. Mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que cortar grama na minha casa, tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, tenho que atender a mulher, tenho que fazer compra no supermercado. Faça em outra hora. Nada que você tem
para fazer é mais importante do que obedecer o Senhor, amar alguém e cuidar daquela pessoa. Esteja com ela no início, todos os dias, nas primeiras semanas. Depois pode começar a esparçar, mas no início a frequência tem que ser assim. Isto é necessário para a pessoa se identificar com o amor de Cristo, o amor do corpo de Cristo. Sem essa seriedade, a pessoa nunca vai se firmar como um cristão verdadeiro. Você cuidou dele, convida para o próximo domingo ir à igreja. Ele não vai no próximo domingo porque aconteceu alguma coisa. Claro, o diabo sabe o dever de casa que ele tem que fazer. Aí no outro domingo ele vai. Olha, de um domingo para o outro, o diabo já semeou milhões de assuntos na cabeça daquela pessoa. Se você não se identificar imediatamente e cuidar daquela pessoa desde o início, não vai ter resultados. E você vai, então, sofrer por aquela pessoa também, porque você vai ver que em algum momento ele ainda vai olhar para trás, em algum momento ele vai ficar com saudade dos alhos e cebolas do Egito, ou seja, dos pecados do mundo. Em algum momento aquela pessoa ainda vai ter um retrocesso e você, com o amor de Deus no seu coração por aquela pessoa, vai sofrer bastante quando você vê aquela pessoa voltando atrás. E você vai sofrer, mas isso faz parte. Você sofre não desistindo. Você sofre mostrando amor, continuando, mostrando que o seu amor por aquela pessoa está acima de tudo. Eu me lembro de muitas situações em que, mesmo falho, não podendo dar atenção direta, mas o que eu podia, eu sempre fiz pelas pessoas e eu vi muito disso acontecer. Em alguns momentos a pessoa fraquejar, pecar, e esmorecer, esfriar na vida cristã. E o que eu posso fazer? O que mais importante eu pude fazer, eu fiz, foi continuar mostrando amor. De vez em quando eu brincava dizendo assim, olha, você pode fazer a arte que você quiser fazer, eu vou continuar te amando. Você não se livra de mim. Eu costumava dizer coisas desse tipo. E a pessoa entendia. Em muitos desses casos, a pessoa voltou e se firmou no Senhor. A gente deve amar com amor incondicional. Não é interesseiro, não. A gente não vai amar a pessoa só se ela quiser ficar com a gente na igreja. Se ela não quer ficar, larga para lá. Não, isso não é amor. O amor é incondicional, independente do que ela fizer. A gente vai amar, porque Deus é assim. Deus nos ama desse jeito. E em algum momento a pessoa vai entender a diferença e ele vai se voltar para Deus. Nós vamos sofrer, mas como vamos sofrer? Eu me lembro, na verdade Deus me fez lembrar, de uma experiência que Davi passou. Davi era muito amado pelos discípulos porque ele se identificava com os discípulos. Ele amava os discípulos, ele se interessava pelos detalhes da vida de cada discípulo dele. E em algum momento, Davi foi muitas vezes traído, mas em algum momento difícil, ele pedia um favor aos discípulos e os discípulos faziam com o máximo empenho. Ele pediu a uns discípulos que fossem a um país vizinho para consolar um rapaz que o Davi conhecia pouco, que era o Anum, filho do rei Naás. O país de Amon era um país assim descendente de Abraão, que era vizinho de Israel, os amonitas. Na maior parte da história, eles foram adversários de Israel. Mas Davi, por algumas circunstâncias, teve um contato com eles e desenvolveu amizade sincera com o rei dos amonitas, o Naás. Davi amava o Naás, Davi tinha
contatos, mas o Naás morreu. E Davi mandou, não quis ir pessoalmente, mandou discípulos para, como que numa comitiva, consolarem o Anum, que era filho do Naás. E ele, o Anum, mal aconselhado, entendeu que aquilo era uma espionagem disfarçada e tratou mal os mensageiros de Davi, que eram discípulos, e humilhou os discípulos de Davi. Raspou metade da barba, isso era motivo de chacota naquela época, rasgou metade da roupa deles, eles foram humilhados e voltaram assim humilhados. O que Davi fez? Bom, primeira coisa, depois aquilo resultou numa guerra. Davi não correu daquela guerra. Ele não provocou, não quis aquela guerra, mas uma vez que ela estava inevitável, Davi enfrentou a guerra e venceu, porque Davi vencia todas as guerras. Mas primeiro, antes de tudo, ele foi consolar os seus mensageiros que estavam envergonhados. Davi cuidou deles e se interessou pelos detalhes. Não, vocês não venham agora para cá porque as pessoas podem interpretar mal, então fiquem aí em Jericó, numa cidade que não é de vocês, até a barba crescer. Aí nós vamos cuidar de vocês, vão ter tudo aí, e quando estiverem bem, então vocês podem voltar. Davi se interessou pelos detalhes da vida daqueles discípulos. É o que Deus quer que a gente faça. Se você ama uma pessoa, quer vê-la firme no Senhor, você se interessa pela área sentimental daquela pessoa, os detalhes, os hábitos daquela pessoa, como ela está na escola, como ela está com seus familiares, como ela está com seus hábitos de higiene. A gente mostra amor nesses detalhes da vida e a pessoa vai reconhecer que nós não estamos apenas interessados em trazê-la para a igreja, para contar mais um número. Nós estamos interessados pelo amor de Deus, no bem-estar daquela pessoa, e ela vai reconhecer esse amor. O discipulado é em todas as áreas da vida, não é só trazer a pessoa para a igreja. O discipulado é um amor à pessoa, ensinando a pessoa em todas as áreas a ser um cristão verdadeiro, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, realizada. Nós vamos amar a pessoa, cuidar dela o quanto pudermos fazer, e no tanto que estiver ao nosso alcance, vamos sofrer pela pessoa, ela vai reconhecer o amor de Deus em nós e vai corresponder a esse amor. A regra geral é que ela corresponda a esse amor. Pode até ser que em alguns casos ela se perca ou se afaste, mas a regra geral é que as pessoas vão corresponder ao amor. Mas tem que haver amor. Você tem esse amor por alguém, pelas pessoas que você quer trazer para o Senhor? Ou você se limita a cuidar só de você, só de seus problemas, suas dores, suas necessidades, seu dinheiro, suas coisas, seus interesses? Você realmente tem esse amor de Deus para com outras pessoas? Isto é ser um cristão verdadeiro. Pense nisto e analise a sua vida à luz da palavra de Deus.